Nós estaremos meditando na palavra de Deus. O tema da ministração dessa noite é: viva como se você nunca estivesse sozinho. Essa semana é uma semana que nós teve um pessoal ajudando lá na minha casa. Minha esposa está lá preparando uma sala para ela atender. E aí foi um pessoal e ajudou, fez mutirão, e o pessoal ajudando, trabalhando lá até tarde. E nisso, às vezes a gente programa as coisas, e de repente, porque vai dar tempo, sábado você vai atender, já vai dar tempo, vai fazer isso. De repente, na sexta-feira, vem aquela chuva, por volta de 3 horas mais ou menos, choveu. E naquela chuva está lá o pastor correndo atrás de areia, que a chuva está levando embora, está outro correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e de repente um dos irmãos falou assim: pastor, é questão de fé. Estava tudo programado, vem uma chuva dessa, dura esse tempo, é questão de fé. E nisso eu lembro que eu falei assim: olha, sempre com Jesus no final vai dar certo, sempre. E essa palavra que vem, viva como se você nunca estivesse sozinho, vem de encontro à minha vida e à sua. O texto básico que nós estaremos meditando nessa noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. A palavra de Deus diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Por mais que a gente não queira, por mais que eu não queira, por mais que você não queira, existem algumas coisas na nossa vida que permanecem enroladas, irmão. Existem algumas coisas na nossa vida que parece que não desenrola, não ata, não desata, não sobe, não desce, fica aquela coisa enrolada e o tempo vai passando. E são situações da nossa vida que vão ficando enroladas e que é um processo na vida de cada um de nós, porque de tempos em tempos a gente entra naquelas fases, sabe, de frustração, de questionamento, onde a gente olha e fala: gente, por que isso na minha vida não vai para frente? Por que essa situação da minha vida ela nos enrola, ela não ata, ela não desata, ela não vai, e fica essa coisa, esse estica, encolhe, esse vai e vem. E de vez em quando a gente começa a pensar nisso. É uma situação familiar, é uma situação com o filho, é uma situação sentimental, é uma situação relacional, às vezes profissional, mas é aquela coisa que fica enrolada na vida da gente. É como se a gente olhasse e algumas coisas estão deslanchando, mas algumas param, literalmente elas param. E ficam. E de tempos em tempos a gente olha para aquilo, a gente questiona algumas coisas. Sobre o porquê dessas coisas continuarem enroladas na nossa vida. Sobre o porquê algumas coisas elas ficam naquele rolo, elas não vão, elas não deslancham, não tem um desfecho. E a gente começa a pensar sobre isso. Às vezes tudo está bem, mas tem aquela situaçãozinha que incomoda, ela nos incomoda muito. Talvez você esteja passando por uma circunstância parecida com isso. Você está esperando às vezes uma determinada bênção na sua vida. E essa bênção às vezes é no campo profissional, ou às vezes no trabalho. Você esperou, se preparou para isso, e aí de repente você descobre que outras pessoas foram abençoadas e você não. Outras pessoas caminharam e você não. Outras pessoas foram reconhecidas e você não. Talvez você seja uma daquelas pessoas que para pensar muito, e o teu sonho sempre foi ter uma família, deixar de ser um casal, se tornar uma família. E de repente é um bebê que não vem, ele não aparece, não dá certo, as coisas não fluem, não acontecem. E você até deixa isso passar, vai rolar, mas de vez em quando vai parar, vai pensar sobre isso, porque não deu. E quando você
pense em algumas situações da sua vida que vão ficando meio enroladas, isso incomoda, é desagradável. Quantas pessoas ainda estão sozinhas? Quantas pessoas ainda se sentem sozinhas e por mais que queiram, parece que não tem data para mudar. Parece que de repente a gente não vai encontrar a pessoa certa. Poxa, já conheci tantas pessoas, mas aquela pessoa não aparece. Sabe aquela pessoa que você fala, pronto, essa achei, Deus respondeu, mas não aparece, o tempo passa, isso incomoda. Outros olham bem para suas vidas e queriam ter a família reunida novamente. São aquelas pessoas que olham para a família e falam, gente, como eu queria ter a minha família unida, como eu queria poder fazer um churrasco, está todo mundo junto, mas de repente não pode. Você vai fazer uma coisa, aí um irmão não vai, porque às vezes não combina com o outro, e aí não pode chamar o outro, porque é aquela situação chata. E você olha para aquilo e fala, gente, eu queria tanto ter minha família unida, minha família ali feliz, a gente poder reunir todo mundo. E aí essa situação ela vai te incomodando, e existem muitas outras situações que talvez estejam acontecendo com você, que te incomodam muito, que você se questiona demais, muito mesmo. Às vezes a gente fica se perguntando, Deus, será que sou eu que sou enjoado demais? Será que sou eu que sou exigente demais? Será que sou eu? A teoria, essa questão da confiança em Deus na teoria é muito legal, irmão. Descansar em Deus, crer em Deus, como na teoria isso é legal. É muito bom a gente ouvir sobre isso, pregação sobre isso, mas quando vai para a prática, esse confiar em Deus, esse descansar em Deus, a gente se pergunta, como eu posso confiar em Deus? Porque eu estou olhando para as coisas e a vida não está caminhando, não está deslanchando do jeito que deveria caminhar, e olha que às vezes já faz tempo que elas estão assim, não foi ontem, não foi hoje, não, estão situações que às vezes já vêm se enrolando há anos, são aquelas coisas que vêm vindo, você fala, gente, como é que eu posso confiar em Deus? Como eu posso confiar em Deus se eu olho para a minha vida, a pessoa que está junto comigo ainda mente, ela esconde as coisas de mim? Como é que eu posso confiar em Deus se de repente a pessoa que está do meu lado eu não posso acreditar nela? Como eu posso confiar em Deus? E a gente começa a se questionar muito, irmão. E a gente descobre que a distância entre a teoria e a prática do descansar em Deus, do confiar em Deus, às vezes ela é abismal, ela é absurda, ela é enorme na nossa vida. O texto que nós lemos fala sobre Jesus andando sobre as águas, e nós vamos olhar isso um pouquinho mais detidamente sobre essa questão. Nós sabemos que Jesus ele adorava ensinar por parábolas. Ele adorava dar exemplos, fazer analogias, para que as pessoas pudessem entender melhor os seus ensinamentos. Mas a grande coisa que a Bíblia nos mostra é que a vida de Jesus também foi uma parábola, onde Jesus vivia de uma maneira a nos mostrar, para que a gente pudesse olhar e entender que cada ato, cada palavra, cada atitude, ela era intencional, para que a gente pudesse olhar, apreciar e tirar os fundamentos daquilo. A vida de Jesus também foi uma parábola. Nos versículos de 22 a 24, nós lemos o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Eles tinham acabado de ter um dia maravilhoso com Jesus. Foi um dia de Jesus ensinando as pessoas, foi um dia de Jesus alimentando pessoas, um dia de Jesus fazendo os seus milagres. E de repente Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim, olha, pega, entra nesse barco aí, atravessa, vai para o outro lado lá, porque eu vou parar aqui, eu vou dar um tempinho, eu vou orar, eu preciso orar. Mas entra no barco aí, atravessa, vai lá para o outro lado da margem, aí a gente encontra lá depois, pode ir para lá, fica para o outro lado. Essa travessia, ela demoraria em torno de 2 a 3 horas, não mais do que isso. Seria de 2 a 3 horas para atravessar, para chegar do outro lado, mas esse texto aqui, ele começa a nos mostrar, quando a gente examina o contexto dos horários que as coisas foram acontecendo, já fazia 9 horas, e eles não conseguiam chegar do outro lado. Fazia 9 horas que Jesus tinha falado para eles, entra no barco e vai, e já 9 horas eles estavam ali no meio daquela situação, num barco à noite, no meio de uma tempestade, remando contra as ondas. Está frio, está escuro, e essa luta está assim por muito tempo. Eles tentando vencer aquelas ondas, já há 9 horas, numa travessia que duraria entre 2 e 3 horas. Cansados, com frio, e seria muito natural que nesse momento de cansaço, nesse momento de esgotamento, que alguém pensasse, espera aí, por que Jesus mandou a gente? Ele já sabia que ia acontecer, ele sabia da tempestade, ele sabia do vento, por que ele mandou a gente atravessar? O que está acontecendo? Seria muito natural que alguém pensasse assim, que alguém questionasse sobre isso. Quando Jesus
falou para eles assim: olha, entra no barco, eu vou encontrar vocês do outro lado, pode ir em frente. Naquela hora alguém deve ter pensado assim: show de bola, nós vamos entrar nesse barco, e aí nós vamos pescar aqui, nesse trajeto a gente pesca uns peixinhos aqui, quando chegar do outro lado, a gente faz uma fogueira, nós vamos assar um peixe, e assim que Jesus chegar, a gente come esse peixe, a gente janta ali, descansa um pouquinho, vai dar tudo certo. Mas só que não, né, irmão? Só que não. Fizeram os planos e de repente eles descobrem que não foi nada disso. E mais ou menos 9 horas se passaram, e eles sofrendo no meio de uma tempestade, com planos frustrados, e talvez se perguntando: Jesus, onde você está? Está complicada a coisa aqui. Por que a gente está aqui? Complicou muito. Hoje talvez você esteja aqui, você esteja passando por uma situação diferente daquilo que você esperava viver. Talvez você esteja aqui hoje lidando com uma situação bem diferente daquilo que você idealizou, pensou, planejou ou esperava que fosse. Para alguns hoje são duas coisas: está difícil ou está difícil. Para algumas pessoas literalmente é isso: ou está difícil ou está difícil, ou está complicado ou está complicado. Não tem essa história de não, está difícil, está complicado sim, irmão. E por mais que você não consiga entender onde está Deus em tudo isso, ou o porquê de tudo isso, ou ainda onde tudo isso vai chegar, ou como vai terminar, ou quando vai terminar, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você que Deus sempre tem um plano, e esse plano de Deus sempre tem um propósito, e esse propósito de Deus é sempre, mas sempre para o nosso bem, para o nosso bem. Nós conhecemos o nosso Deus como aquele que nunca nos abandona. Nós aprendemos assim, nós lemos assim, a Bíblia diz assim: como aquele que está sempre conosco, nunca nos deixa. Mas em algumas situações, existem algumas situações da vida que nos fazem pensar, irmão. Existem certas situações que a gente para e a gente pensa: isso não pode ser de Deus. Isso que eu estou vivendo não pode ser de Deus. Isso que está acontecendo comigo não pode ser de Deus. Essa situação não pode. Deus nunca faria isso comigo. Deus jamais iria permitir essa situação da minha vida. Deus não iria colocar eu nessa situação. E muitas pessoas aqui sabem que isso é verdade. Sabe que existem certas coisas que fazem a gente pensar muito se é de Deus, se não é de Deus. Por exemplo, quando você está lutando com uma enfermidade, irmão, é inevitável a gente pensar: meu Deus, por que isso? Por que essa doença? Por que essa enfermidade? O que está acontecendo? Ou quando você está sofrendo pela perda de alguém, seja pela morte ou seja pela separação. Existem certas coisas, dizem que ninguém nessa vida é insubstituível, mas isso não é bem verdade. Existem pessoas que quando saem da nossa vida deixam um buraco e um vazio, irmão, que não dá para explicar. Não tem como a gente falar. Quem já perdeu aqui pai, mãe ou parente, alguém que você ama muito, são vazios que não dá para descrever, não dá para falar, não tem jeito. São coisas, e existem pessoas que literalmente são insubstituíveis. Outras podem até entrar na nossa vida, podem até fazer companhias, podem ser ótimas companhias, mas aquela marca que foi deixada, muitas vezes não tem como ser substituída. E às vezes a gente para e a gente olha e fala: meu Deus, que falta uma pessoa faz na minha vida. E nós passamos uma boa parte da nossa vida orando contra alguma coisa, orando contra o inimigo, orando contra a adversidade, porque nós carregamos um tipo de certeza de que tudo que está acontecendo é difícil. Nós também acabamos pensando que se está difícil, ou não está bem, ou é doloroso. E se está difícil, não está bem ou é doloroso, não pode ser de Deus. E aí nós nos colocamos a orar, irmão. Vamos orar contra o obstáculo, contra a dificuldade, contra aquilo que é doloroso, contra aquilo que é difícil, contra aquilo que está complicado. E aí sabe o que acontece? A gente começa a dar palco para o diabo, a gente começa a dar cartaz para ele, porque a gente começa a dizer que ele está andando na nossa vida, a gente começa a dizer que ele está passeando na nossa vida de chinelinho, de pantufa, a gente começa a questionar essa questão, e a gente começa a dar palco para ele, a gente começa a lidar com ele, quando muitas vezes Deus quer fazer algo glorioso dentro da nossa vida, dentro de nós, irmão. Mas também é verdade que nem todas as circunstâncias pelas quais nós passamos foi Deus que nos levou para lá. É bem verdade que muitas coisas que nós passamos, não foi Deus que nos conduziu até lá. Mas para Deus, independente de qualquer coisa, se foi você que escolheu ou não, se foi Ele que te levou ou não, ou se for alguma coisa maligna ou não, o que interessa para Deus é que Ele é poderoso, Ele é soberano, e Ele pode, de alguma forma, de alguma maneira, redimir a sua vida, Ele pode consertar seus caminhos, Ele pode te dar uma nova direção na vida, e Ele pode te fazer sempre mais que vencedor.
Sempre. Sempre, irmão. Talvez hoje, ao ouvir essa palavra, você esteja se sentindo um pouco frustrado, um pouco cansado. Eu não estou dizendo que você não está feliz. Só estou dizendo que algumas coisas na nossa vida nos cansam, nos esgotam muito, irmão, muito. Tenho certeza que você ama seus filhos, mas às vezes tem certas coisas na vida dos filhos que tiram a paz da gente, o sossego da gente. Tenho certeza que você ama seus pais, mas tem certas coisas que tiram o nosso sossego. Tenho certeza absoluta que você ama a sua igreja, mas às vezes algumas situações aí entre irmãos, às vezes tiram um pouquinho o seu sossego. E às vezes na vida, a gente se pega um pouquinho frustrado, um pouco cansado. E às vezes sofrendo, às vezes com medo. E aí você fica se perguntando: Deus, e aí? O que o Senhor quer com tudo isso? O que o Senhor quer da minha vida com tudo isso? O que o Senhor quer fazer comigo no meio de tudo isso? Há uma promessa maravilhosa de Deus no texto que está em Isaías capítulo 40, versículo 31, quando a Bíblia diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É uma promessa tremenda de Isaías. E às vezes a gente ouve esses textos e a gente começa a pensar sobre isso aqui, irmão. Pastor, mas como voar, como correr no meio de tudo isso que está acontecendo na minha vida? Como, pastor? Eu não estou conseguindo nem andar. Pastor, eu estou devagar, quase parando, porque está muito complicado isso. Renovar suas forças significa literalmente fazer brotarem algumas forças dentro de você, e algo acontece dentro de nós que nós não sabemos explicar. Quando a gente começa a entender um pouquinho dessa coisa de esperar no Senhor, algo começa a acontecer dentro da gente, irmão. A grande questão da nossa vida talvez seja como você fica quando as coisas não estão realmente bem. E quando eu digo realmente bem, são aqueles momentos que a gente sabe que não adianta ficar empurrando certas coisas para debaixo do tapete, porque elas nos incomodam. São coisas que tiram a nossa paz, a gente para pensar sobre aquilo. Como você fica quando as coisas não estão realmente bem? Você realmente confia e espera no Senhor, mesmo que você não entenda e nem saiba como tudo isso vai acabar, ou quando vai acabar, ou como vai acabar? Será que um dos textos que eu mais adoro na Bíblia é o texto que está lá no livro de Abacuque? O texto que está no livro de Abacuque é um dos textos que eu mais adoro na palavra de Deus. Lá em Abacuque, isso tem sido a tônica da minha vida, o dilema da minha vida. Todas as vezes tem sido assim. Quem já me acompanha há mais tempo, lá em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse texto é a minha filosofia de vida, irmão. Ainda que minhas coisas não deem certo, ainda que meus planos não deem certo, ainda que Deus diga não, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Porque eu sei que Ele vai cuidar de mim, eu sei que Ele vai alegrar minha alma, eu sei que Ele vai trabalhar na minha vida. Deus não quer passar o tempo todo somente fazendo algo por você. Você precisa entender que na verdade a prioridade de Deus é fazer algo em você e não por você. Deus quer trabalhar em você, fazer algo em você. Deus quer trabalhar em você e nós precisamos encarar algumas coisas na nossa vida, irmão. E uma delas, eu conversava essa semana e eu falava que o primeiro maior desafio que nós enfrentamos nessa vida se chama ansiedade. Nós somos ansiosos, irmão. Essa coisa de esperar é muito legal, mas vamos esperar no máximo um dia, né? Quando a espera já vai para uma semana, um mês, um ano, aí já... E eu falando sobre isso, falei, olha, o mal hoje é ansiedade. O segundo grande problema que nós temos são expectativas frustradas. A gente espera tantas coisas de tantas pessoas, de tantas situações, e a gente descobre que a culpa não é da pessoa, é nossa. Porque fomos nós que esperamos tanto, que alimentamos tanta expectativa, e às vezes ela é tão alta que a pessoa não tem como atender. E a gente fica frustrado, a gente se decepciona com essa questão, e a gente vai ter que lidar com a ansiedade, a gente vai ter que lidar com a expectativa frustrada, quando algumas coisas às vezes dizem não. Nossos planos, que se mostram às vezes impossíveis de se realizar, pelo menos no momento,
que existem coisas que às vezes no momento são impossíveis. Domingo passado Deus falou sobre esse ditado que a gente vive, que o que não tem remédio, remediado está. Existem algumas coisas que no momento não tem como, são impossíveis de serem resolvidas. E nós também acabamos perdendo o foco diante das coisas inesperadas da vida. Os imprevistos da vida nos fazem perder o foco, perder a direção, perder os planos que nós fizemos, perder a reta que nós queremos andar. E nós jamais poderemos ser mais que vencedores se não vencermos essas coisas. Ansiedade, expectativa, falta de foco. Lá em Mateus capítulo 14, que é o texto que a gente está lendo, os versículos 25 e 26, o texto continua dizendo: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Às vezes as nossas circunstâncias envolvem muita luta, irmão, muita briga. Às vezes tem muito cansaço. Muitas vezes na nossa vida, essas nossas lutas envolvem dor, envolvem decepção. E aí nós acabamos no meio de tudo isso ficando meio desorientados, meio que perdidos, meio sem saber se continua, se não continua, se desiste, se insiste, se fica, se muda, se vai embora, se não vai embora. A gente fica assim desorientado. A gente não sabe o que fazer, porque tem muito cansaço, muita dor, muita coisa envolvida, muita decepção, e a gente se desorienta quanto a Jesus, quanto a sua promessa de Jesus e a nossa fé nos propósitos de Deus para a nossa vida. E nós somos apanhados nessa aparente contradição entre o que o nosso coração acredita ser verdade e o que os nossos olhos estão vendo, irmão. No meu coração, eu creio que Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Mas às vezes os meus olhos começam a mostrar certas coisas que me balançam muito, irmão, que mexem muito com a minha vida. Certas dificuldades, certas lutas, certas questões. Como os fantasmas reaparecem na nossa vida, irmão. Como eles reaparecem quando as coisas mudam, quando as coisas saem do controle, quando nós ficamos decepcionados, frustrados, um fantasma vai surgir. Ele vai reaparecer. Ou às vezes, quando as coisas, situações fogem do controle, daquilo que a gente esperava, aí vem um fantasma lá do passado que já deveria estar sepultado, esquecido, já deveria ter desaparecido há muito tempo. Quando as coisas mudam, quando elas ficam agitadas, quando o nosso barquinho começa a balançar, os fantasmas começam a se levantar, eles começam a ressurgir, sabe? É a criança que você perdeu, é o bebê que você perdeu, é aquele filho que de repente você não consegue se esquecer. É a culpa e a vergonha por muitas coisas que estão acontecendo hoje na sua vida, e só estão acontecendo porque você cometeu um erro, ou porque às vezes tomou uma decisão que não foi a melhor, e você só está descobrindo hoje. E de repente, no meio dessa turbulência, esse fantasma, ele vem, e você começa a pensar: meu Deus, se eu não tivesse feito assim, se a vida não tivesse sido assim, se eu não tivesse escolhido assim, se eu não tivesse aceitado assim. E a gente começa a questionar algumas coisas. Quando você está num momento onde as coisas, elas são inesperadas, imprevistas, ou elas são difíceis, parece que algo puxa o seu foco e puxa você de volta a um passado, às vezes distante, às vezes próximo, e puxa você de volta, e aí vem os velhos pensamentos, velhos sentimentos, velhas emoções, velhas culpas, velhas dores, começa a surgir, irmão. Você começa a pensar um monte de coisas. E você fala: meu filho é assim por minha culpa, fulano é assim porque eu fiz isso errado, Beltrano é desse jeito porque... E aí os fantasmas vêm. Meu empreendimento não está dando certo porque... Eles sobem, eles vêm. Ah, se eu não tivesse pisado na bola, eu ainda estava naquele emprego tão abençoado. Ah, porque se não tivesse acontecido, se eu não tivesse ficado, não tinha engravidado. Eu tenho certeza, irmão, que a maioria das pessoas aqui que são casadas, se você pudesse, você se casaria com a pessoa com quem você está casado hoje. Mas talvez não se casaria na época que casou. Talvez você esperaria, organizaria a vida um pouco mais, esperaria o tempo passar um pouco mais, né?
deixaria as coisas rolarem um pouco mais, porque tem gente aqui que sabe como é que foi sofrido, como foi complicado. Às vezes era só ter deixado passar um pouquinho mais, organizar a vida um pouquinho mais, planejar um pouquinho mais. E a gente para às vezes para pensar nisso, irmão. No meio daquela turbulência, alguém deve ter falado: ô, Jesus já está aí, cara, não fica assim não, já lhe chega. Só que nada de Jesus. 1 hora e nada, 2 horas e nada, 3 horas e nada de Jesus, nada de chegar. E eu e você temos uma tendência de esperar que Deus sempre venha. Mas os fantasmas dos nossos passados acabam aparecendo, irmão. E aí eles aparecem e a gente olha, a gente busca essa presença poderosa de Jesus e muitas vezes não acha. E é por isso que às vezes, de vez em quando, a gente se sente meio derrotado, sabe, meio frustrado. A gente olha bem para a nossa vida e fala: gente, minha filha é uma bênção, mas podia ter esperado um pouco mais. A gente olha para a nossa vida e fala: gente, olha, é tudo tão legal, mas eu poderia ter feito um pouco mais. E a gente começa a sentir um pouquinho meio como que derrotado, e a gente vai ficando assombrado novamente por um fantasma que já não deveria existir mais, que já não deveria nos assustar mais. Principalmente quando você está diante de um Deus que te ama, de um Deus que ama você tanto que Ele não te joga na cara as escolhas erradas que você fez. Ele não joga na sua cara aquelas decisões que você não deveria ter tomado. Um Deus que te ama tanto, é um amor que tão perfeito, irmão. Quando os fantasmas, ou o fantasma não deixa você confiar, existe o fantasma que te dá insegurança, o fantasma que não deixa você abandonar a mania de ser controlador. Porque tem gente que detesta perder o controle das coisas, o controle da vida, o controle das pessoas. Se sente inseguro, se sente mal quando não pode controlar. Quando não se sente, aí vem aquele fantasma. Outros têm que enfrentar o fantasma do divórcio. É onde você para pensar, porque às vezes, irmão, um divórcio não acontece porque os dois quiseram. Nem sempre. Na maioria das vezes, um quis, o outro não. E aí aquele fantasma volta. Ele vem e fala: meu Deus, o que eu fui fazer? Podia ter tido um pouco mais de paciência, eu podia ter procurado um conselho, eu podia ter feito isso. E às vezes a pessoa já está tendo um novo relacionamento e de repente ele está deitado e tem um fantasma deitado do lado dele. É o fantasma que vai assombrando, que vai fazendo questionar. É o fantasma da família desfeita. Que é quando a gente olha, irmão, por mais que a gente saiba que era impossível continuar, que era impossível, mas uma família desfeita machuca, ela dói. Porque a gente pensa num filho, a gente pensa que de repente um filho cresceu longe, e aí eu não pude estar perto, eu fui uma pessoa ausente, e aí esse fantasma vem, sabe? Às vezes, irmão, aquele fantasminha da pulada de cerca, que um dia aconteceu, né? Um dia aconteceu aquela puladinha de cerca básica, né? Que acontece, e aí de repente esse fantasma vem. Ele vem, ele começa a te assustar, começa a te assombrar. O fantasma de, às vezes, olhar para a sua vida e ver que, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, e ver que a mesma maldição da vida da sua mãe ou da vida do seu pai está acontecendo na sua vida. E você sabendo de tudo isso, não tem forças para mudar. Você está vendo que a tua vida está indo pelo mesmo caminho que foi a vida da sua mãe, que foi a vida do seu pai, está indo pelo mesmo caminho, mesmo caminho. As jovenzinhas que se apaixonam aí, dá uma conversadinha com as suas mamães. Conversa com as suas mamães um pouquinho, né? Chega para ela e fala: ó, tô apaixonada demais. Não é que eu quero, não, eu não estou conseguindo esquecer. Mas sabe o que você vai ouvir sua mãe dizer? Eu também passei por isso. Eu também passei por isso. Um dia me apaixonei perdidamente por alguém. Perdidamente por alguém. É aquele momento que a gente olha, e não tem coisa pior para um pai ou para uma mãe, de olhar a vida do filho e ver que a vida do filho está indo na mesma toada, na mesma reta, na mesma direção que a vida desse pai ou dessa mãe foi um dia. Eu lido com pais aqui o tempo todo. Tem mãe que chega para mim e fala: pastor, o meu maior medo é minha filha engravidar solteira. O meu maior medo é, mesmo que ela case amanhã, é casar muito cedo.
Eu atendi um jovenzinho aqui, num dos cultos, e falou: pastor, não, ela foi embora, ela me deixou. E eu falei: olha, antes de você casar, eu te falei que a cabeça dela ia mudar muito ainda. Ia mudar demais. E você acreditou que uma menina que falava que sabia tudo da vida, que sabia tudo que estava sentindo, que tinha segurança dos sentimentos, você acreditou. E você não entendeu que uma menina de 16 anos, a cabeça dela vai mudar, o coração vai mudar, o que ela quer da vida vai mudar. E mudou. E depois que mudou, ela olhou para você e falou: não, eu não quero você na minha vida, eu não queria você na minha vida. E aí você começa a olhar para isso, irmão, você fala: meu Deus, a mesma coisa que aconteceu na minha família acontecendo comigo, a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe acontecendo comigo, a mesma coisa que aconteceu com meu pai aconteceu comigo. Você que vem nessa igreja sabe como é que as coisas funcionam aqui. E você, jovenzinha, adolescente, jovem, pensando como todos aqui um dia pensaram: eu sei de tudo, eu estou seguro quanto é o que eu quero, eu tenho certeza das coisas que eu quero. Nós também pensamos assim um dia. E nós fomos descobrir lá na frente que a gente não sabia tudo, que a gente não tinha todas as respostas. A perspectiva dos discípulos estava limitando ver que Jesus estava vindo para resgatá-los. Eles não esperavam que ele viesse daquele jeito. Jesus vem andando sobre as águas. Jesus escolheu o tempo inesperado, a maneira inesperada. Ele escolheu outro caminho, ele escolheu outra forma. Ele é o Filho de Deus. Ele poderia ter simplesmente aparecido naquele barco. Ele poderia, às vezes, ter acalmado a tempestade, entrado no outro barco e vindo naturalmente. Ninguém iria estranhar isso, mas ele resolveu de uma outra forma. Ele resolveu de uma maneira inesperada, de um tempo inesperado, e muitas vezes é assim que ele se manifesta nas nossas vidas, irmão. A sua intervenção, a sua provisão, a sua libertação se manifesta de uma forma inesperada. E nós vemos esse tema em toda a Escritura vai nos dizendo sobre isso. Aquilo que hoje você chama de tempestade, muitas vezes é a estrada, a avenida por onde o teu Salvador vai caminhar. Aquilo que você chama de caos, de tempestade hoje, talvez seja exatamente o caminho por onde Jesus virá. Por onde a sua libertação virá, a sua cura virá, a provisão dele virá. Mas é tão difícil confiar nisso, né, irmão? É tão difícil a gente confiar que do caos vai sair alguma coisa, que da luta vai sair alguma coisa, que da dificuldade vai vir alguma coisa. A Bíblia fala muito sobre isso. De um Jesus que vem cavalgando, de um Jesus que ele literalmente ele anda sobre as nuvens. Mas a gente às vezes não entende isso, irmão. O nosso Jesus. E hoje o Espírito Santo dizendo para você confiar em Deus quando as coisas não correm bem. Confiar na maneira de Deus agir, mesmo que você não entenda. E às vezes ele vem por onde você não planejou, da maneira que você não planejou, no momento que você não esperava, por onde você não esperava. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus. Porque aquilo que hoje talvez na sua vida seja um caos, seja exatamente o caminho por onde ele virá, por onde ele entrará, fará maravilhas na sua vida. No versículo 27, aí de Mateus 14, que a gente está lendo, a Bíblia continua dizendo e diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui o termo que Jesus usa é o mesmo termo que Deus usou para falar com Moisés na sarça ardente. Lá quando Deus aparece para Moisés na sarça, Moisés pergunta assim: eu vou para lá, mas o que eu vou falar? Quem é que está me mandando? E Deus fala para ele: fala que o eu sou te enviou. E agora Jesus usa a mesma coisa, ele diz: calma, sou eu. Eu sou, é a mesma coisa, é a mesma palavra que ele vem dizendo, é a mesma expressão que ele está usando. Ele não está dizendo assim: calma aí, Jesus, eu estou aqui, fica aí tranquilo, gente, relaxa, está tudo bem, não precisa ter medo, não. O que Jesus está dizendo, ele está dizendo: tenham coragem, tenham confiança, sejam fortalecidos, porque eu sou, está com vocês, eu sou acima do tempo, eu sou o Criador dos céus e da terra. Tenham coragem o tempo todo, porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra. É esse Jesus que fala com eles.
É um Deus que está além da nossa capacidade humana de entender, irmão. O pessoal gosta muito de, às vezes, falar de teologia comigo. Teologia nada mais é do que estudar as coisas que Deus revelou. Teologia jamais vai entender as profundezas de Deus. Deus é insondável, é incompreensível. O dia que ele couber aqui dentro do meu raciocínio, ele deixou de ser Deus. Porque ele passa a ter tamanho, forma, medida e explicação, e ele não é Deus mais. E às vezes a gente se confunde tanto diante de um Deus que a gente não consegue entender, que a gente não consegue explicar, de um Deus que diz para mim que tem um tempo perfeito, mas eu estou vivendo num tempo imperfeito, onde eu fico ansioso, onde eu fico desesperado, muitas vezes achando que ele está atrasado, e de repente eu vou ter que aprender que ninguém coloca um relógio no pulso de Deus. Jesus está falando de um Deus que está sempre presente, de um Deus que não é passivo, e diante disso, eu não sei a situação que você está vivendo hoje, mas ele está dizendo para você: não temas. Não temas, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te fortaleço com a força da minha mão. Ser forte e corajoso. Eu sempre estive com você, eu nunca saí de perto de você, mesmo quando você não me conhecia. Você acha que a história de amor de Deus com você começou o dia que você entrou pela porta de uma igreja? Não. Ele te amava lá no ventre da tua mãe. Dá uma olhadinha para trás na sua vida. Olha como Deus cuidou de você. Olha quantas coisas você enfrentou na sua vida, quantas situações você passou na tua vida, mesmo quando você ainda não o conhecia. Quantos livramentos Ele te deu, quantas coisas Ele operou na sua vida, como Ele mostrou que te amava, mesmo quando você não o conhecia. Pedro, ele olha e fala assim: deixa eu andar então sobre as águas, eu vou te encontrar. E aí Jesus disse para ele: pode vir, vem sim. Tudo que Pedro queria, estar junto ali de Jesus, estar na presença dele, era o que mais importava. Mas no caminho, Pedro começa a ouvir o vento, Pedro começa a prestar atenção ali nas ondas, e quando ele começa a prestar atenção nessas coisas, ele começa a afundar. Pedro foi apanhado pela tensão que existe entre o natural e o sobrenatural, e ele começa a afundar, irmão. Aí ele começa a afundar. E Jesus imediatamente estende a mão, agarra Pedro e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? E quando eles entram no barco, a Bíblia diz que o vento cessou, e as pessoas que estavam dentro do barco adoraram, dizendo: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Jesus não estava repreendendo Pedro para envergonhar Pedro. Talvez naquele momento Jesus queria dizer para Pedro: Pedro, por que você duvidou, Pedro? Porque você estava com medo? Pedro, você não sabe que eu nunca te deixei, eu nunca saí de perto de você? Porque você tirou os olhos de mim, Pedro? Você não sabe que os meus olhos nunca, jamais deixaram você? Sabe o que Deus está dizendo para você hoje, irmão? Talvez você esteja aqui num momento muito difícil da sua vida hoje, ou às vezes complicado. Você está lutando, você está esperando por uma mudança, você está orando a Deus para que algumas coisas passem, terminem, sejam resolvidas, para que a tempestade se acalme. Quando as coisas não saem do jeito que você esperava, às vezes você se sente sozinho. E hoje Deus dizendo para você: aprenda a viver de um jeito, como se você nunca estivesse sozinho. Você jamais esteve sozinho. Nunca. Quando vivemos essa verdade, irmão, quando nós vamos vivendo essa verdade, a tempestade não consegue possuir a nossa vida, as nossas circunstâncias não conseguem decidir quem nós somos. Você mantém os olhos naquele em que os olhos estão sempre sobre você. Você percebe cada milagre que aconteceu no momento da tua vida, mesmo quando você não sabia que era Deus cuidando de você. Como Deus te ama, irmão. Como Ele te ama. E hoje Ele dizendo para você: Ele é o grande eu sou. O tempo dele é perfeito. Ele está cuidando de você, mesmo que você ache que não. Caminhando para o final dessa palavra de hoje, porque a gente tem a ceia, abre o seu coração. Aquilo que Deus está usando a minha boca para falar com você, ouça essa verdade, que não só hoje, não só nesse momento, nunca você esteve sozinho na sua vida. Olha para trás na sua vida, irmão. Cada etapa, cada alegria, cada lágrima, cada acerto, cada erro, cada queda, cada levantar novamente,
sempre foi Deus com você. Eu olho para a minha vida. Eu errei na criação do meu filho. Não sou perfeito. Eu olho para a minha vida. Carrego algumas questões na minha vida que são difíceis demais. Sabe, irmão? Meu pai foi alcoólatra. E quase toda a minha vida, desde pequenininho, eu convivi com meu pai alcoolizado. Não foi uma nem duas vezes que às vezes eu saía porque alguém chegava em casa falando para minha mãe que meu pai estava no bar, porque o meu pai, quando ele bebia, ele ficava bêbado, ele gostava de brigar. Meu pai era brigão. Eu acabei herdando, eu peguei essa herança do meu pai. Antes de converter, eu era muito brigão também. Meu filho também pegou essa herança, é brigãozinho também. Aí converti. Aí, irmão, sabe? Às vezes meu pai estava chegando em casa e ele caía no portão de casa. Minha mãe saía correndo para ir lá levantar meu pai. Aquilo acabava comigo. E eu brigava com a minha mãe. E eu falava: mãe, não põe a mão nesse homem. Esse homem não merece entrar dentro de casa. Não pega ele, não. Às vezes ele entrava, ele brigava, ele discutia. E aí eu brigava muito com a minha mãe, muito, mas muito. E ela olhava para mim e falava: ele é seu pai, é meu marido e é seu pai. E ela pegava e punha ele para dentro. E às vezes no outro dia ela ia reclamar alguma coisa para mim. Eu falei: mãe, não reclama. A senhora está fazendo porque quer. Deixa esse homem aí. Deixa ele jogado. É o que ele quer, é a maneira que ele quer viver. Isso foi muitos anos, irmão. Muitos anos. Eu não aguentava, eu não tinha paciência, eu não conseguia conversar com meu pai. Deus libertou meu pai do álcool 1 ou 2 anos antes dele morrer. Ele ficou totalmente liberto do álcool. Foram os 2 anos ou 1 ano que eu consegui conviver com meu pai. Hoje eu olho para trás. Eu poderia ter honrado um pouco mais o meu pai. Eu poderia ter ajudado a minha mãe a levantar ele da sarjeta. Eu poderia ter ajudado ela a dar banho nele. Mas eu cruzei o meu braço. Eu não achava aquilo certo. Errei. E hoje eu olho para trás e Deus dizendo para mim: quando você errou, eu estava com você. A minha mãe, ela morava no fundo da minha casa. Eu morava na frente, ela no fundo. E às vezes tem algumas coisas que a gente não para pensar, né, irmão? A gente entra no modo automático da vida. E uma das coisas que a gente esquece é que prazer de mãe é fazer a comida que os filhos gostam. Esse é o prazer de uma mãe. Prazer de uma mãe é um filho que casou ligar e dizer assim: ó, mãe, estou indo pegar um rango aí, eu vou almoçar aí, hein? Mas o diabo faz tanta anarquia com isso que vira briga de casal. Essa história de almoçar na casa da mãe, isso vira briga. Minha mãe morava no fundo da minha casa, irmão, no fundo. E às vezes ela fazia lá uma comida e falava: ô Hudson, vem comer. E eu nem ligava. Eu almoçava ali, estava ali com a minha esposa, eu almoçava. Às vezes eu passava 4, 5 dias sem ir na casa de trás. Às vezes eu entrava e só gritava: benção, mãe. E eu me esqueci que depois que ela perdeu o marido, a única alegria que ela ainda poderia ter é que eu sentasse naquela mesa e almoçasse com ela, pelo menos de vez em quando. Mas ela estava bem. De repente ela começou a sentir muita dor na barriga. Ela achava que era gases. E aí ela pediu laranja. Era para comprar laranja para soltar o intestino. Comprei laranja. Depois ela começou a comer banana, achando que a banana ia soltar o intestino. Depois ela começou a pedir remédio. E aí foi ficando ruim, porque ela foi ficando fraca. Não aguentava levantar da cama. E um dia a Tânia entrou lá e falou: nossa, Hudson, vem aqui para você ver. Ela não aguentava sair da cama para ir no banheiro fazer as necessidades. Ela urinava no chão do quarto porque ela não aguentava ir. E eu não estava vendo nada disso, porque ela ficava quietinha. Ela ficava quietinha, irmão.
Aí a hora que eu vi aquela situação, aí conversei com a Tânia, falei, e aí, como é que vai fazer? Aí fomos lá no PSF, que era atrás de casa. Aí marcaram e a médica foi lá em casa. E ela falou assim, dona Dirce, tem que fazer uns exames, só não pode ficar assim não. Levei ela a fazer exame. Foi um dia muito complicado, eu comentei isso numa das pregações aqui. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Já depois de marmanjo, homem, pai, marido. A pessoa que ia fazer o exame falou assim, dona Dirce, vai ali atrás para tirar sua roupa lá. Ela falou assim, mas não tem camisola? Ele falou, não tem camisola não. Só vai ficar pelada. E a minha mãe não aguentava andar. E eu tive que ir lá para pegar minha mãe totalmente nua. Ela não sabia para onde ela olhava, ela não sabia se olhava para baixo, para cima, se escondia, se tivesse um buraco, ela não sabia o que ela fazia. Fizemos o exame. À noite, no outro dia eu fui conversar com minha mãe e ela falou assim para mim, meu filho, eu nunca esperava passar uma vergonha dessa na minha vida. Ficar totalmente nua na tua frente, quando você já fosse homem. Peguei o resultado do exame, resultado, acúmulo de líquido na região abdominal, o coração já estava pifando. A médica falou, tem que internar. Eu falei, mãe, precisa internar. Ela falou, não quero internar, não, deixa eu ficar em casa. Eu falei, mãe, como é que vai fazer? Aqui eu não tenho recurso de cuidar da senhora aqui, não tem jeito. Só vai morrer aqui dentro de casa, tem que ir. Ela, não, mas eu não quero ir. Ela estava lúcida, o corpo não respondia, mas estava lúcida. E aí com muito custo eu convenci ela aí. E ela foi. Passou uma noite, eu passei a noite lá com ela. Pela manhã, um pouco antes de eu ir para minha casa para tomar um banho, a última coisa que ela me falou foi assim, eu vou descansar um pouco, porque assim que eu estiver bem, eu quero fazer um arroz temperado para a Tânia. A Tânia é a pessoa que, quando eu me casei, ela não quis entrar na igreja comigo, ela não quis ir lá comigo, porque enciumada, né? E aí eu cheguei em casa, o telefone tocou, alguém lá da UPA dizendo assim, olha, você que é o filho do fulano, sou. Você podia trazer seus documentos aqui? Documentos. Cheguei lá, o médico falou, olha, você ficou a noite inteira comigo aí, você viu que eu fiz tudo que eu podia fazer, mas não teve jeito. Sua mãe veio a óbito. Aí ele falou, olha, você quer ver ela? Ela está ali. Ó. Aí eu fui lá, ela estava deitada. Quentinha ainda. Coloquei a mão nela, estava quentinha ainda. Nessa vida, a gente erra muito, irmão. A gente erra muito. E quando chega lá na frente, a gente começa a descobrir que o nosso Deus é tão maravilhoso, que hoje Ele usa essa palavra para dizer para você, nos seus acertos, eu estava com você. Nos seus erros, também eu estava junto com você. Você nunca esteve sozinho. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.